Hoje recebemos aqui no Tela 1 Entrevista o presidente do Instituto Municipal de Turismo, Paulo Konag. Olá, Paulo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Então, no ano que vem, Curitiba será uma das cidades sedes que receberá a Copa do Mundo. Mas será que Curitiba tem condições de receber um evento desse porte? O Tela 1 foi às ruas para saber o que os curitibanos acham disso. Confira. Tem, só que deve melhorar um pouco mais os hábitos deles, né? Não sei. Eu acredito que não está preparada, né? Com relação a muitas coisas. A violência que está grande, principalmente no trânsito, né? E a violência em geral, né? Porque a gente que mora aqui em Curitiba já está complicado do jeito que está. Imagina agora a capital aí cheia de turistas e tudo, né? Então, principalmente com relação à segurança, não está preparada, vai dar muito problema. A rodoviária está em construção e nunca termina. As vias rápidas que era para estar pronto, até agora não estão ainda. Eu acho que Curitiba não está preparada. Não tem como receber pessoas de fora, sendo que aqui já está tumultuado com os próprios moradores daqui. Tem muita sujeira por aí. Como os turistas vão vir lá de fora e ver tanta sujeira? Então eu acho que Curitiba não está preparada. Paulo, o pessoal está meio dividido, mas a grande maioria realmente diz que Curitiba não está preparada. E a pergunta que fica é, está preparada para receber todos esses turistas? Eu acredito assim, a Curitiba ela perdeu um pouco de tempo em relação a essa preparação para a Copa. Na verdade, há muitos anos já se sabia que a Copa viria para Curitiba e houve assim, perda com algumas obras, atraso de algumas obras e algumas outras questões bem ligadas ao turismo. Mas Curitiba ela tem algumas vantagens, por exemplo, em relação às outras cidades que são cidades sedes. Nós reclamamos muito da nossa questão de transporte coletivo, mas se a gente for comparar com as outras, Curitiba está de certa forma avançada. Existem alguns problemas a serem resolvidos, como a pessoa falou, da questão de segurança, por exemplo. Esse não será um problema, porque para a Copa do Mundo haverá uma grande e ostensiva presença de policiais, o exército, enfim. A segurança eu não acredito que seja um problema. Eu acho que talvez o principal problema que nós teremos em relação à Copa do Mundo é o nosso aeroporto, em função da época que se realiza a Copa do Mundo. Isso, de fato, será um grande problema. E com relação às outras coisas, eu acho que Curitiba vai estar muito bem preparada. Essa é a nossa expectativa de poder ser uma das sedes que vai atender melhor o turista. E vocês já sabem quantas estimativas, quantos turistas vêm para Curitiba nessa Copa do Mundo? Olha, nós temos assim, Curitiba hoje, ela recebe em torno de 3.500.000 pessoas por ano que vêm para Curitiba, seja no turismo de lazer ou no turismo de negócios. Nós acreditamos que, em relação à Copa do Mundo, vai depender muito daqueles países que vierem para cá. Então, nós temos até o dia 6 de dezembro, onde serão definidas as sedes de cada um dos 32 países. A partir desse momento, nós vamos ter uma análise um pouco mais detalhada. Por exemplo, se nós tivermos alguns dos países que fazem fronteira aqui com a gente, ou mais próximos, como é o caso da Argentina e do Uruguai, nós teremos uma expectativa. Se eles não vierem, a gente tem outra expectativa. Nós temos nossa capacidade hoteleira em torno de 20.000 leitos para a Copa do Mundo, que a gente acredita que todos eles serão ocupados. Então eu acredito que a gente vai ter, durante todos os dias da Copa, porque a gente tem que entender que são 8 países diferentes, a gente deve ter aí um agregado de pelo menos 100.000 pessoas na cidade nesse período. Você falou dos hotéis, você acha que o pessoal desses hotéis já está sendo bem treinado para receber esses turistas também? Estão, que assim, às vezes pouco se divulga essas questões, né? Mas os hotéis já vêm preparando o pessoal há bastante tempo. Nós temos, hoje, nós temos um bom nível de funcionários dos hotéis, mas evidentemente que nós ainda estamos fazendo algumas coisas. No próprio Instituto nós ainda temos, junto com o governo federal, alguns cursos que estão sendo dados. Uma expectativa que não se tem, por exemplo, no nosso caso, é de que nós vamos aí, em menos de um ano, ensinar todo mundo a falar inglês, espanhol, francês, enfim. Essa perspectiva nós não temos, então nós estamos criando questões alternativas nessa questão da língua. E isso vai valer tanto para os hotéis, para os restaurantes, para os taxistas, enfim. Nós vamos preparar eles de uma outra forma, até porque hoje nós temos tecnologias para isso,
e aquilo que não for possível fazer com tecnologia, nós vamos voltar ao bom e velho cartão. Então, nós vamos fazer perguntas e respostas na língua do país que vier, para que se tenha um atendimento melhor para o turista, porque, na verdade, quando ele vier aqui, ele vai esperar, no mínimo, ser recebido com alguém falando inglês, no mínimo, com ele. Uma das entrevistadas falou da questão de limpeza em Curitiba. Está sendo feito alguma coisa em relação a isso também? Olha, essa questão da limpeza, sim. Curitiba sempre foi tido a vida como uma cidade limpa. Ainda acho que ela está limpa, na verdade. Existem algumas questões bem pontuais em relação a algumas questões relacionadas ao lixo, destino do lixo, enfim, que eu acredito que no próximo semestre nós já vamos, a Prefeitura vai começar uma campanha de comunicação a respeito dessa questão do lixo, porque há muito tempo não se fala nisso, né? Nós começaremos então essa campanha de comunicação. Eu acho que isso vai ajudar bastante para que o cidadão se conscientize de algumas coisas, porque essa é uma questão muito própria nossa, isso independe de Copa. As pessoas têm que entender que Curitiba tem que voltar a ser aquela cidade assim, onde as pessoas guardavam o papel da bala no bolso para jogar no lixo, enfim, essas coisas todas. Nós pretendemos que isso retorne essa questão para a cidade. E falando um pouco mais sobre a Copa de 2014, quais são as dificuldades que Curitiba vai enfrentar para receber esse evento? Olha, como eu falei, o aeroporto é uma dificuldade e o término das obras, né? Nós temos lá no Instituto, nós temos 8 obras, que são obras de acessibilidade nos parques, obras na linha turismo, obras em centros de atendimento ao turista. Essas obras já eram para estar prontas o ano passado. Quando nós assumimos o Instituto, elas ainda, algumas nem projeto tinham. Então agora nós estamos na fase final de orçamentos e projetos para que elas devam ficar prontas até abril de 2014. Então são recursos que vieram do Ministério do Turismo a fundo perdido, ou seja, sem que se precise devolver esses recursos. Então eu acho que talvez essa questão das obras ela ainda vai ser um pouco complicada. Mas passando essa fase, agora eu acho que nós vamos estar assim, em perfeitas condições para atender isso. Será que essas obras ficam realmente prontas? Olha, isso é uma questão assim, nenhum de nós garante 100%, porque quando você, no poder público, diferente da iniciativa privada, quando você vai fazer uma obra, existe toda uma série de critérios para isso. Mas nós pensamos que sim. E eu acho que é uma revolução para a cidade. Eu acho que Curitiba tem uma oportunidade única com a Copa do Mundo para se transformar de fato num destino turístico adequado. Só essas obras que estão com a gente, elas vão criar acessibilidade em todos os nossos parques, em todas as nossas atrações turísticas, coisa que hoje não existe. Então hoje, por exemplo, se um cadeirante quiser ir no Parque Tanguá, ele não pode, porque lá não existem condições de ele entrar, e assim são em outros lugares. Então, eu acho que nós, fazendo essas obras, nós vamos ter uma cidade preparada o ano todo. E todo o tempo possível. Então eu acho que, na verdade, a Copa ela é uma divisa entre esse processo de ser uma cidade que possa receber turistas de uma cidade que não tenha esse apelo. A gente pretende dar muito mais esse apelo turístico para a cidade. Em relação ao Instituto mesmo Municipal de Turismo, quais são os programas que vocês têm? Você falou alguma coisa sobre, mas quais são os programas realmente que o Instituto está fazendo para receber essa Copa, receber esse grande evento? Olha, nós temos, como Ministério do Turismo, nós temos alguns cursos que são promovidos através de um programa do Pronatec. Hoje, nós fizemos algumas opções, eram 21 cursos, nós optamos por 5 deles, que é organização de eventos, recepcionista e camareira para hotel, auxiliar de cozinha e cozinheiro. São 5 cursos que a gente está fazendo junto com o Senac, isso para a população de uma forma em geral. Além disso, nós temos parceria com as entidades do trade para que se dê cursos para aquele pessoal que já trabalha na área. Então é aquilo que eu falei, nós queremos que o turista que chegar aqui se sinta à vontade na cidade. Nós temos, por exemplo, que faz parte do Instituto, a Feira do Largo da Ordem. Pouca gente sabe, mas aquela feira é responsabilidade do Instituto de Turismo. Então, qual é o nosso objetivo? Transformar aquelas 1.500 pessoas que têm uma barraca lá e que vendem artesanato em pequenos empresários e que eles tenham condições de saber vender o seu produto para esse visitante que virá para a Copa do Mundo. Porque o visitante que virá para cá na Copa não é só o que vai aos Jogos. Existe uma grande parcela deles que vem apenas para viver esse clima de Copa do Mundo.
Então, o preparo é em todas as áreas. Nós fomos procurados há pouco tempo pela Associação dos Flanelinhas de Curitiba. Eu te confesso que eu nem sabia que existia, mas é um grupo assim organizado. São poucos, mas eles têm uma organização bacana. Eles vieram pedir a nossa ajuda porque eles queriam saber como eles poderiam atender melhor o turista. Então, eu acho que das pessoas que trabalham na área existe uma boa vontade em relação a isso. Então, eu acho que nós vamos ser uma das cidades que talvez atenda melhor o turista. Nós não temos algumas coisas que as outras têm, né? Nós não temos aqui o mar, nós não temos o sol, mas nós temos que ser diferentes. Então, qual é a nossa diferença? É tentar atendê-los da melhor forma possível, que eles saiam com uma impressão bacana da cidade, porque o reflexo para o turismo é após Copa do Mundo. A cidade do Cabo, na África do Sul, por exemplo, ela teve um aumento na área turística assim, bem considerável pós-Copa do Mundo, por aquilo que as pessoas viram e por aquilo que as pessoas ouviram falar. Então, eu acho que de Curitiba a gente está tentando colocar nesse bloco de cidades que possam ter esse perfil. Você falou dos cursos, Paulo. Como é que as pessoas podem fazer para se inscrever para esses cursos? Até quando que vão eles? Como é que funciona? Esses cursos vão até o final do mês de junho. A inscrição, vão até o final do mês de junho. A pessoa pode ir diretamente lá no Instituto Municipal de Turismo, que é a Rua da Glória 362, ali no Centro Cívico, e fazer a sua inscrição.